presença ilustre do Otávio Muniz. Tatá, obrigado mais uma vez pela sua participação. Tá? Foi muito legal. A gente é muito seu fã, cara. A gente cresceu. Não estamos te chamando de velho, não, tá? Muito pelo contrário. Mas a gente foi acompanhando muita reportagem sua, cara. Muito legal, cara. É um filme que volta, né? E falando sobre filme que volta, será que você tem como dizer para a gente aí um pouquinho, como até o que fez você chegar até aquela melhor equipe de esportiva que você participou, que foi do Show de Esportes? Como é que você chegou lá? Como é que foi o convite? Você lembra disso? Como é que foi a trajetória? Lembro perfeitamente. Bom, um abraço para você, Fábio. Obrigado pelo convite, ao Ronaldo, ao Djalma, ao Amaury, a todo mundo que está na audiência. Não tem nenhum problema com o negócio da idade, né? Eu tenho 60 anos, certamente devo ser mais velho do que todos vocês, né? Não, o Amaury tem mais. Então tá bom. E o Ronaldo também. Então tá bom. Então estamos juntos aqui. Bom, é o seguinte, eu vim de uma família de cronistas esportivos, né? Meu avô veio da Itália para fundar um jornal que, na verdade, não deu certo. Meu tio, Bruno Sobrinho, foi o precursor de todos nós lá nos anos 1940, 50, na Rádio Bandeirantes. Foi ele que contratou o Edson Leite. Foi meu tio, Bruno Sobrinho, que criou meu pai, o Otávio Muniz, o primeiro deles, 50 anos de Jovem Pan, Corinthians em marcha e tudo. Então, dá para perceber que eu não fiz outra coisa na vida. Eu ingressei na carreira muito cedo. Eu tinha só 13 anos quando meu pai praticamente impôs isso a mim para trabalhar como repórter na Rádio Piratininga de São João da Boa Vista, e aí eu vim seguindo lá na minha cidade, não é minha cidade, mas agora é, porque eu sou cidadão, é a minha cidade profissional, né? De São João da Boa Vista eu saí da Piratininga, fui para a Rádio Mirante, depois eu vim para São Paulo já em 82, aliás, voltei porque eu sou paulistano, para trabalhar na Difusora do Brasil, que depois virou Super Rádio Tupi. Da Super Rádio Tupi eu fui para a Gazeta, na equipe do Pedro Luiz Pauliello. Infelizmente, naquele ano, eu perdi meu pai morreu muito cedo e eu era muito jovem, só que antes de morrer ele já tinha deixado acertado tudo entre o Pedro Luiz e o Darcy Reis para eu ir para a Rádio Bandeirantes, que pouca gente sabe que eu entrei pelo Grupo Bandeirantes, pela rádio, isso era 1987, e da Rádio Bandeirantes, depois de 4 coberturas expressivas, né? Pan-Americano de Indianápolis, Olimpíada de Seul, tudo em loco, Copa América de Goiânia e Copa da Itália em 90, eu me vi numa situação complicada, porque eu sempre fui premiado, sempre ganhava elogios da direção, tenho aqui, inclusive, cartas guardadas do Fiore, falecido, do Dr. Samir Hazuki, que era o diretor das rádios, mas eu tinha só 26 anos e a equipe tinha Ligeirinho, Olho Vivo, Maltoni, Flávio Adalto, e a informação a mim sempre foi aquela, você é muito jovem, precisa esperar um pouquinho. E eu não tive paciência de esperar, estava praticamente pedindo demissão da Rádio Bandeirantes, quando então fui alertado que o Flávio Prado estava saindo da TV Bandeirantes para ser comentarista na Jovem Pan, que ele é até hoje. E fui me oferecer para fazer um teste na TV Bandeirantes. E passei, o Luciano me aceitou, e aí começou a minha vida no Show do Esporte em 24 de setembro de 1990. Se é possível você contar um pedaço da vida em 2 minutos, é isso aí. Não, Tata, foi bem legal. E, Tata, deixa eu te falar, como é que eram os bastidores dessa equipe? Naquela época não rolava briga, não. Não tinha cadeirada naquela época, agora a coisa ficou mais calma. Sempre rolava, né? Sempre rolava. Sempre tinha uma encrencazinha ou outra, mas o ambiente, presta atenção, não tem nada a ver com a televisão esportiva de hoje, né? A gente tinha outro tipo de comportamento. Nós éramos muito mais do que só colegas de trabalho, né? Eu tenho Mas isso se dá pela incompetência que vocês tinham ou pela liberdade de fazer as coisas? Porque tem isso também. Eu acho que se dava pelo respeito que a gente tinha um pelo outro, porque, lembre-se, nós, os repórteres, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Poxa, eu trabalhava com caras que eu era fã incondicional. O meu pai trouxe para mim na verdade, ele não trouxe para mim, ele trouxe para o meu irmão, da Copa de 58, um gravador geloso italiano de botões coloridos e fita de rolo, com um microfonezinho pequenininho. Ele trouxe isso de lembrança. Eu nasci em 64. No Natal de 65, meu pai pegou esse gravador e resolveu fazer uma entrevista comigo. Eu vou contar isso, porque você vai entender a história do respeito. Eu tinha 1 ano de idade. Eu não chamo Otávio, ele também não. Meu nome de batismo é Leandro.
E ele diz, esse gravador sumiu, minha ex-cunhada jogou fora o gravador com as fitas, aquela maluca, que eu era para ter isso guardado aqui, que nem tesouro. O meu pai pergunta para mim, ô Leandrinho, quem são as 3 pessoas que você mais gosta no mundo? E eu falei, o papai do céu e o Rivelino. E o Rivelino depois veio a ser meu colega de trabalho. Então, só para você entender o respeito que a gente tinha por esses caras, né? Tostão, Rivelino, Gerson, Mário Sérgio falecido, meu irmão, que eu acabei de contar uma história enorme para o Jean Oddi, da ESPN, que vai escrever a biografia do Mário, e eu estou lá com um capítulo todinho dedicado à história do Mário. Então, a gente tinha muito respeito. E o Luciano do Vale, que era o chefe de todos nós, era um ícone. Pô, o Silvio Luiz tinha trabalhado com meu pai na TV Record, nos videotapes, em 1950. Então, aquilo não era um trabalho, aquilo era uma mistura de diversão com um sonho. E a gente tinha enorme respeito entre nós. Mas havia, obviamente, uma rusga ou outra, como há em convivência de qualquer grupo, né? Ah, bem legal. Ronaldo. Agora sim. Sassá, boa noite. Você falou da Gazeta. Você chegou a fazer o Disparada no Esporte com o nosso amigo Pedro Luiz, o saudoso programa de esporte do meio-dia da Gazeta. Eu cheguei um tempo a trabalhar como estagiário lá, com o Paulo Soares, com o Alberto Helena Júnior, com o Pedro Luiz, Regiane Ritter, o Fernando Fernandes, que depois foi para Bandeirantes com vocês, o Barazal. Era muito legal, né? O seu Pedro Luiz era uma coisa fantástica de ouvir histórias. E você passou, então, por esse crivo da Gazeta, né? Sim, Ronaldo, eu passei. Essa época que você está falando é à frente do meu tempo, né? Eu sou 86. A nossa equipe era o Luiz Roberto Demúcio, o Luiz Roberto, da TV Globo, era o locutor principal, que, aliás, é meu colega de rádio no interior. Nós dois somos da Piratininga, de São João da Boa Vista, da mesma época, né? Tinha nessa equipe o Vanderlei Ribeiro, tinha o Antônio Sola, falecido, o Paulo Roberto Martins, o Moça, falecido. A equipe de repórteres era o Oswaldo Pascoal, Ângelo Ananias, eu, o Eduardo Silva em Santos, Roberto Feital de Oliveira no plantão, seu Pedro era o chefe. O Disparada no Esporte eram 2 edições, né? 11 da manhã, começava antes de todo mundo, isso, e 5 da tarde. Produção da Sônia Peixoto e da Malu Gouveia, grande Fundação Casper Libero, enorme saudade da Rádio Gazeta. Um pecado o 890 desaparecer do AM, como outros desapareceram. Infelizmente. E você estava falando, né? O Vanderlei Ribeiro, o Vandeco, eu trabalhei com ele, eu fiz uns programas de rádio do interior com ele, na cidade de Salto, ele na rádio de lá, e a gente fazia toda noite, 6 horas da tarde, ao vivo, um programinha de esportes lá eu ia daqui para lá todo dia para fazer o programa com o Vanderlei Ribeiro. Depois ele tentou trazer a gente para a Gazeta, fazer alguma coisa na Gazeta, mas acabou não dando certo, né? Mas são passagens muito boas, né? Histórias muito legais que a gente escuta nesse meio, né? Por dentro da rádio, nos conchavos ali, nos escondidos. Mas é muito legal. E hoje você faz o quê, meu amigo? Como é que você está? O que você está fazendo? Você tá um pouco sumido da televisão em si, né? Como é que você está? Você está com um canal de YouTube? Como é que você está? Pois minha vida se divide em 2 coisas, né? Primeiro, que eu não vivo mais do jornalismo esportivo, já não é de hoje, já faz alguns anos, né? Eu fui estudar e trabalhar com outras atividades, né? Então, hoje eu sou diretor de políticas públicas de uma companhia de comunicação corporativa, eu sou professor universitário, mestrado, pós-graduado na ECA USP em gestão da comunicação e marketing, sou da turma do Mitsuri Yanase, sou editor de livros, estou lançando, talvez ainda esse ano, 3 livros, né? Um deles vai contar um pouco dos 40 anos do Flow do Esporte, mas eu não perdi o vício, Ronaldo. Então, eu ainda faço. Eu praticamente todo fim de semana, isso não era para acontecer, como eu disse, eu tenho 60 anos, eu estou na porta da aposentadoria, minha vida hoje está dedicada a outro tipo de coisa, mas eu ainda faço porque o vício é maior que tudo, então quase todo fim de semana eu estou no Band Esportes, eu faço uma porção de eventos, né, de automobilismo, de vela, de tênis, enfim, corridas de moto. Eu ainda faço esse fim de semana, com a graça de Deus eu consegui ir em Boracé lá dar uma olhada na casinha, mas eu não viajava há uns 9 fins de semana. Fim de semana que vem eu tenho a MG Cup da Mercedes, no outro volta a Stock Car, eu sou locutor oficial da Stock no Band Esportes. Eu tenho muito carinho pelo Grupo Bandeirantes,
essa volta ao Grupo Bandeirantes aconteceu antes da pandemia, quando eles criaram a Comebol TV, resolveram me chamar para narrar Libertadores e Sul-Americana, e aí eu tinha decidido uma coisa na vida, mas eu fui obrigado a voltar atrás, porque a paixão por isso é maior do que tudo. Então, Dona Cristina tem ficado brava aqui em casa, porque os fins de semana que eram para ser na prainha lá quietinho, tem sido de trabalho. Mas eu não vivo mais do jornalismo esportivo e não tenho mais essa pretensão. Esta nossa categoria não permite mais gente da minha idade, com raríssimas exceções. Hoje são todos muito jovens, muito bem preparados, com salários que não são de acordo com aquilo com que uma família como a minha precisa, né? Eu sou pai de 3 filhos, avô de 2 netos, enfim, cachorro grande. Então, infelizmente, o jornalismo esportivo não me permite mais. Eu gostaria de viver do jornalismo esportivo e tudo, mas, lamentavelmente, isso não vai mais acontecer. Quer dizer, não vai mais acontecer, é exagero da minha parte. Eu imagino que não vai mais acontecer e eu me preparei para outro tipo de coisa durante a vida. Você tem acompanhado o futebol, o Campeonato Brasileiro, tudo? Você tem acompanhado normalmente, né? E aí, o que você está achando? Estou aqui, Do que você está vendo? Fábio, agora. Eu estou aqui por trás, assistindo o Internacional 2, Cuiabá 0. Eu sou corintiano, né? Nunca escondi isso de ninguém. E aí? E ano que vem? Série B ou não? Ter sido o primeiro cara a falar disso na televisão, ou expor publicamente, também não tinha como, né? Por causa da história do papai. Pois é, eu quero esperar mais um pouco. Eu já tive convicção antes dessas 2 últimas contratações. Convicção não, porque convicção é quando você tem 100%. Eu tive ideia de que o Corinthians já estava rebaixado. Mas depois do que aconteceu, depois das contratações, depois de ver a classificação como foi na Copa do Brasil, eu quero esperar o sábado, o fim de semana. Eu quero ver como é que vai ser contra o Atlético Goianiense. E a partir de então eu vou começar a formatar, vamos ver como é que esse cara vai entrar no time, se vai fazer sucesso. Hoje eu já tenho dúvida se cai. Eu acho que já deu uma levantada, né, pessoal? Só se fala nisso. Hoje eu vi uma reportagem, Tata, dizendo que ele tem um filhote de leão. E ele não sabe se ele pode trazer para o Brasil, mas que a legislação brasileira não permite que ele venha, e ele está sentido, porque ele é muito apegado com o leãozinho dele, é sério, não é sacanagem, não. Eu não sabia, não tinha visto. Não tinha visto essa notícia, eu estava vendo o agora. Ele tem um filhote de leão de estimação. Nós temos coisa mais importante para fazer do que cuidar do leão, mas aí quem contratou o cara que deve saber, né? Isso é fofoca, mas eu estou falando como tudo se fala, né, do cara, quer dizer, ainda tem mais essa também, né? Quer dizer, sei lá, cara. Os caras tem que jogar bola. Muitos são exóticos pra caramba, né? Mas acho que já deu uma levantada. Não que o Corinthians precisasse disso, mas acho que a torcida do Corinthians comemorou essa contratação, igual a torcida de São Paulo comemorou quando o Daniel Alves veio. Parecia que tinha ganhado um título. E eu posso falar... Aqui eu sou São Paulino, então eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Fábio, presta atenção, o São Paulo tem uma coisa que a situação do Daniel Alves acho que não se compara, na minha opinião, eu respeito a sua, mas eu acho que o São Paulo tem uma atitude muito parecida com essa e que ganhou a Copa do Brasil, que é quando o São Paulo coloca no elenco e, ao mesmo tempo, o Lucas, né? um no banco, exato, um no banco e outro no campo, Lucas e Rames Rodrigues. Aquilo lá, esses 2 caras, naquela noite no Morumbi, apesar de um no banco e outro jogando, foram decisivos para aquilo que aconteceu em encaminhamento eu sei porque eu conversei com o Júlio Casares sobre esse respeito. Foram decisivos para o encaminhamento do título. O Corinthians está fazendo a mesmíssima coisa baseado naquilo, que é criar um impacto para ver se dá certo. Nós vamos ver a partir de sábado. Mas, Tata, você falou uma coisa fundamental, mas tem que jogar, né? O Lucas jogou, né? E jogou muito bem quando entrou. Pois é. O Rames, olha, eu vou dizer, o São Paulo deu um azar desgraçado, porque o cara joga bola. Alguma coisa aconteceu, porque o cara tinha que jogar. Você vai me dizer que o Rames é pior que o Luciano. Não é, né? Não é. Mas, enfim, agora já foi, né? Agora já era. Rião. Opa. Por favor. Boa noite, Tata. Prazer. Falando aqui da Baixada, falando de Santos aqui. Você é um profissional de muitos esportes, inclusive para a Olimpíada, né? Você acho que é um pioneiro desse. Sou pioneiro.
E eu queria saber de você qual é o esporte que mais mexe com você. E queria também saber se você, no meio, tem alguma pessoa que você fala, não, esse cara aqui, olha, não é legal. De todo esse meio aí que você conheceu, que você trabalhou, e alguns que foram muito chegados seus. Um abraço. Boa, Mauri, abraço para você também. Bom, o negócio da Paralimpíada, eu sou precursor dessa história mesmo, né? Eu tenho uma programadora de conteúdo para várias plataformas, inclusive TV por assinatura, que se chama National Sport Channel, fez 20 anos agora, no dia 23 de junho. É meu filho, Otávio Muniz, esse de verdade, na carteira de identidade que cuida, quem toca, junto com a minha mulher, que é jornalista, e fomos nós, em 2004, lá na Grécia, que convencemos o governo brasileiro com quem eu não tinha nenhuma afinidade naquela época, e continuo não tendo, era o governo do PT, e fomos à Grécia transmitir a Paralimpíada, inclusive revelando, naquela oportunidade, um jornalista que hoje está na ponta, no topo aí, que é o Alexandre Silvestre, da TV Gazeta. Ele nasce naquela cobertura e depois troca com o Reinaldo Gotino de emissora, enfim, a história toda está aí contada na internet. Eu tenho muito apreço por Santos, porque pouca gente sabe que eu fui produzido em Santos, né? O papai estava com o Santos e com o Corinthians na Europa, 150 dias, também conhecido como 5 meses, está voltando para o Brasil. Modesto Roma pai falou, Muniz, 5 meses que você não vai para casa e tudo, você precisa tirar umas pequenas férias com a sua mulher, com a minha mãe, Dona Vilma. E o Hotel Toussaint, que não existe mais em Santos, como você sabe, está à sua disposição, que era do Modesto pai. E meu pai falou, ok. E aí esta beldade foi produzida em julho de 63. Eu só não sou santista por toda a força que meu pai fez para eu ser corintiano, porque eu sou pelezista. Como muitos de vocês, você certamente deve ser, além de ser santista, eu sou pelezista, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E meu pai foi tão pesado com a mão em mim que eu virei corintiano. Mas eu era para ser santista, eu tenho maior admiração. O uniforme branco do Santos, sem nenhuma marca, é a coisa mais linda do mundo. Respondendo à sua pergunta, olha, se eu colecionei algum desafeto, não vou dizer inimigo, que inimigo é pesado, esse desafeto não se apresentou. Portanto, eu tive lá minhas diferenças com algumas pessoas, mas nada que possa aqui falar, não, esse cara aqui eu não recomendo. Não, não tive nada disso. Amigos, pô, um monte. O Riva, por exemplo, esteve no hospital faz uma semana. Foi um perereco aqui, todo mundo correndo atrás de informação, ele não passou bem, graças a Deus está tudo em ordem e tudo. Então, Riva, irmão, amigo, irmão. Jotinha, com quem eu trabalhei muito tempo, amigo, irmão. Elia Júnior, fomos jantar outro dia, fui participar do programa dele no Band Esportes, amigo, irmão. Datena, que está aqui agora na campanha, foi meu colega de fazer medição do gol com a Trena Starret. Eu mando mensagem para ele. Agora ele está muito ocupado em função da eleição. Então, graças a Deus, amigos foram Eli Coimbra, que está no céu, que era torcedor do teu time, meu irmão. Sou São Paulino, viu? Apesar de Santos... Você é São Paulino? Entendi. Então, desculpa. O Eli Coimbra, pô, jogou no Santos, no Juvenil do Santos, meu amigo, irmão. Então, é muita gente boa. Isso é bem legal, né? É bem legal porque eu não tenho ninguém que seja do meu desafeto, isso não é hipocrisia. Certamente alguém não gosta de mim, deve ter, como é normal, mas da minha parte não, passei por isso, cara, com tranquilidade, graças a Deus. E o esporte que mais mexe com você é o futebol? Pois é, você perguntou e eu esqueci, me desculpe. Não, indiscutivelmente é o futebol, né? Todos nós aqui somos futebolistas, né? E quem é cronista esportivo nasceu com futebol. Tirando o futebol, a coisa que mais mexe comigo são os esportes de roda, de velocidade. Esses são... Mas as minhas maiores transmissões não foram de velocidade nem de futebol. As minhas maiores transmissões foram de vela, medalha de ouro das meninas no Rio 2016 pela Record, com 30 pontos de audiência, no meio do Marcelo Rezende, o falecido, e boxe, né, com a medalha de ouro do Robson Conceição, porque eu tinha passado batido no ouro em 2012 em Londres, transmissão exclusiva da Record, com um menino que perdeu para o japonês, né? E então, essas duas foram as minhas maiores transmissões da vida. Mas, tirando o futebol, a minha paixão é a velocidade. Muito obrigado. Tata, qual foi o jogo que você cobriu, que você falou, foi mais emocionante, assim, trabalhando, que você falou, que jogaço que eu estou podendo assistir aqui dentro do campo?
Fábio, eu fiz alguns jogos, né? Durante todo o tempo, né? Você calcule quantas Sim, vezes eu tive na beira do gramado, né? sim. Mas qual foi o que Existem, mais marcou para você? existem jogos emblemáticos. Não dá para dizer um só, né? Então, vamos aqui para o ápice, para o topo da cadeia alimentar, né? O título do Brasil em 94, nos pênaltis, o jogo não. Sabe, foi emocionante por causa dos pênaltis, mas não. Acho que na Copa de 94, o jogo dos 3-2 contra a Holanda, porque a gente tinha sido ofendido e humilhado pela imprensa holandesa, porque a molecada de hoje acha que isso que está acontecendo hoje, né, que os caras chamam a gente de macaquito, essas coisas, é uma coisa de agora, né? É agora porque a televisão mostra. Mas em 94, os caras da Holanda também nos chamavam de macaquito. Eu, inclusive, sou quase um pezinho na cozinha, né? Então, você imagina o que eu sofri em cobertura da Holanda. Então, aquela vitória foi emblemática pelo jeito que foi. É um jogo que nunca mais eu vou esquecer. Sem ser cronista esportivo, mas dentro do campo, a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta naquela noite de 77. Eu e o meu irmão somos os caras que estamos atravessando o gramado de joelho, que a TV Cultura mostra. Nós acabamos com a calça US Top. Minha mãe ainda bateu na gente quando nós chegamos em casa, porque nós atravessamos o gramado de joelho. E eu também não posso esquecer da virada do Vasco em cima do Palmeiras na Copa Mercosul, aquela de 2000. O Palmeiras estava metendo 3-0 no Palestra Itália, o Vasco virou 4-3 com Romário, Juninho, Viola. É outro jogo emblemático, mas teve uma porção. O que me vem na memória são esses três de bate-pronto. Muito legal, muita história. Luciano, Opa, boa noite a todos. Boa noite, Tatá, é um prazer aí falar contigo aqui ao vivo. Prazer, Luciano. Acompanhei aí na minha adolescência, no início da idade adulta, aí todo o seu trabalho, e eu queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre esse projeto que você falou que tá escrevendo, está colocando no papel a respeito dos 40 anos do Show do Esporte, porque realmente na nossa época tocou muito a gente, né? Porque foi um programa, uma grade horária da Band que foi muito auspiciosa, assim, né? Porque você ficava horas e horas só falando de esporte, então foi uma inovação em relação. Você tinha lá o Esporte Espetacular na Globo e tal, mas era uma coisa bem mais rápida, né? E vocês pegaram vários esportes para mostrar para a família brasileira. Queria que você falasse um pouco assim sobre esse trabalho em conjunto com todos esses jornalistas que você trabalhou. Obrigado, Luciano. Bom, em relação às publicações, né, se elas vão sair do papel esse ano, eu espero que sim, né? Elas não estão no papel ainda, né? Eu tenho 3 pequenos gravadores, mesmo, pequenininho, pocketzinho, cada um num carro, então eu conto histórias para eles e estou procurando um ghostwriter que eu já tenho em mente quem é, e que saiba compreender aquelas histórias, porque ouviu ou participou ou viveu junto comigo, para colocar isso no papel. Então, as 3 publicações serão Minha Vida com a Política, porque eu, em paralelo ao jornalismo, vivi com a política como vivo nos últimos 40 anos. Família Muniz, 100 anos em favor do esporte e da comunicação, que eu vou contar desde a história do meu avô, passando pelo meu tio, que eu citei, meu pai, meus irmãos, meus primos, uma família de cronistas, jornalistas, né? E vou chegar nos 40 anos do Show do Esporte, que talvez mereça mais do que uma edição, porque eu vou contar coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, que o Show do Esporte não começou na Bandeirantes, né? O Show do Esporte começou, na verdade, na Rede Record de televisão. Vocês certamente já andaram no YouTube e já viram a última parte desta primeira parte, que é o Luciano com o microfone Electro Voice prateado, mandando um recado. Quem não viu no YouTube vai visitar. E isso é para você que não acreditou. O Luciano estava fazendo um recado direto à direção da Record, porque ele queria levar o Show do Esporte para lá, e o Show do Esporte era para ter sido lá. Não foi muito por vontade da direção, que era composta por parte da família Machado de Carvalho e também pelo Silvio Luiz, que era o diretor de esportes e achava que vôlei não era um jogo que podia se exibir na televisão no modelo daquela época, que tinha vantagem, demorava para chuchu, diferente do jogo de vôlei dinâmico. O Silvio não gostava, e ele tinha o direito, ele era o diretor de esportes. Aquele recado que o Luciano manda é para toda a direção, e aí o Luciano vai embora para a Bandeirantes sem nenhum centavo. A Bandeirantes devia 6 meses de salário para os seus funcionários, eu posso falar porque eu já estava lá, e na rádio, né, como eu disse aqui, e o Luciano traz o patrocínio da De Pascoal, junto com o Kiko e com o Paulo Roberto,
e tenta buscar elementos que a televisão não tinha utilizado até então. Então, muitas vezes ele foi chamado de maluco, né? Pô, o Luciano vai trazer aqui uma corrida de carro que fica no oval durante 3 horas, né? Que era a Fórmula Indy. O Emerson tinha ido para os Estados Unidos em 84, né? E o Luciano trouxe, veja no que deu. Aí os caras deram risada quando ele falou que ia transmitir um jogo de sinuca no ginásio de Ibirapuera. Eu me lembro de como a câmera que pegou a mesa de cima foi colocada no Ibirapuera. Ela era uma câmera 3CCD com cabo que foi amarrada com uma corda. Hoje tem grua, tem drone, mas em 1900 e nada, de televisão de branco e preto, de Guaraná de rolha, você tinha que criar. E o Luciano colocou o Rui Chapéu para jogar com o Steve Davis. Quando o Luciano abraçou o Maguila, o sujeito que era mestre de obras, era auxiliar de serviços gerais, e falou, vou fazer desse cara campeão do mundo, e foi parar em Lake Tahoe, e se o soco do Maguila pega na cabeça do Holyfield, a cabeça do Holyfield estava aqui no meu quintal, é que os caras só lembram da pancada que o Maguila tomou, e assim consecutivamente, seleção brasileira de Master. No dia que o Luciano falou que ia transmitir NFL, o narrador foi o Álvaro José e o comentarista foi o Márcio de Castro, que hoje é o editor-chefe da Cazé TV. Eu estou falando de 1992, o cara falando, não é possível, Luciano, você não vai pôr isso no ar, esses caras se batendo, dando cabeçada, olha o que aconteceu na Arena de Itaquera há 2 semanas. Então, eu vou ter muita coisa para contar do Show do Esporte, inclusive passagens que são desconhecidas do público. Elia Júnior chegando às 10 horas da manhã no programa, Maurício Polari, que já não está mais conosco, era o editor-chefe, e entregava para o Elia Júnior 4, 5 jornais. E falava para ele, o programa entra no ar em 5 minutos. E o Elia Júnior dava, como ele dá até hoje, é por isso que ele faz aquilo no Show do Esporte, um banho. Comentava sobre tudo, falava sobre tudo, só que não tinha Google, não tinha internet, não tinha pesquisa, não tinha nada. E a gente ficava 10, 12, 14 horas no ar com um sucesso estrondoso. Era outro mundo, outro planeta. Não tinha internet, não tinha TV por assinatura, sabe? Não tinha, eram coisas que não cabem mais no mundo de hoje, que a gente fez acontecer. E, pô, eu tenho um orgulho, uma honra de ter participado daquele que, você tem razão, e com todo respeito ao Esporte Espetacular, foi o maior programa esportivo da história da televisão brasileira, disparado. Ô, Tatá, você cobriu lutas do Maguila também, né? O que demorava mais? A vantagem do vôlei ou ele mandando beijo, mandando agradecendo o pessoal no final? O que era pior? Segurar o microfone, doía mais o braço em quê? Ele adorava mandar os abraços e ele tinha que fazer mesmo, né? Porque aquilo era marketing, né? Ele, com toda a ignorância dele, fazia o marketing. E o Gilson Ribeiro deu essa corda para ele, o Gilson, que era o titular das reportagens no boxe, e aí isso pegou para todo mundo. Então, cada vez que você ia para uma luta, já vinha a informação, ó, no final, deixa ele falar dos patrocinadores, pelo amor de Deus, senão ele fica bravo e tudo. Maguilão é uma figura, né? Essa luta de Lake Tahoe, dele contra o Evander Holyfield, para quem não viu, assista a luta inteira, não procura que na internet tem, porque a luta inteira passou um cruzado aqui, de direita do Maguila, e outro aqui da cabeça do Holyfield. Aquele cruzado pesava 308 quilos, ponto 5, que foi medido no maquinário. Se pega a cabeça do Holyfield, eu repito, ela estava aqui no meu quintal, mas o Holyfield era muito ágil, não pegou, o Maguila tomou aquele soco, caiu, e ali por terra foi uma porção de coisa que não era só o Maguila disputar. Porque aquilo que aconteceu, me permita falar, você tocou no assunto, eu tenho que falar, vai estar no livro. Fica à vontade. É assim, não era para ter tido aquela luta. O Maguila vinha num crescente, bonitinho, treinado pelo Miguel de Oliveira, está tudo em ordem, com vários conselhos e tudo. De repente, o seu Júlio Mazei, que já não está mais conosco, convenceu o Luciano de contratar o Ângelo Dandi. E o Ângelo Dandi virou, então, técnico do Maguila, um monstro, sabia tudo de boxe. E o Maguila cresceu, emagreceu, melhorou seus golpes. Pô, o Maguila fez uma luta contra o Daniel Van Otelar, o holandês, que era um craque da Europa. Pô, ele acabou com o cara. Ele fez uma luta com o James Quebra-Ossos Smith, nessa eu trabalhei, junto com o Jotinha na Rádio Bandeirantes. Pô, o que ele fez com o James Quebra-Ossos Smith, que era postulante ao título, foi um passeio. Mas, enfim, o seu Ângelo Dandi, ele pensou uma coisa, ele arquitetou uma coisa, mas ele antecipou uma etapa. Para quem conhece de boxe, é assim.
O campeão está aqui, o primeiro colocado está aqui, e o primeiro colocado é obrigado a desafiar o campeão em algum tempo. Se não em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses. Enquanto isso não acontecer, aquele ranking fica parado. O Maguila está aqui em segundo nesse ranking. O primeiro é o Evander Holyfield e o campeão é o Mike Tyson. O que teria que acontecer na nossa cabeça? Porque a gente tinha lá um petit comitê que o Luciano pegava alguma opinião, se é que ele pegava a opinião de alguém. Ouvia a gente, eu, o Eli, o Maraco, que já morreu e tudo. Na nossa cabeça era, deixa o tempo passar, porque uma hora vai ter Evander Holyfield contra Mike Tyson. Nós vamos continuar com as nossas lutas aqui, que longe de serem arrumadas, eram lutas preparadas, scout de jogador de futebol. Ó, dá para lutar com esse cara aqui não, vamos convidar esse cara, porque no boxe permite isso. Holyfield e Mike Tyson vão lutar, um vai perder, o Maguila vai subir, vai virar desafiante, talvez, do Mike Tyson. E aí nós estamos falando de uma bolsa do campeão de 100 milhões de dólares e do segundo e do perdedor de 30 milhões de dólares. Pronto, não preciso dizer para vocês, está feita a vida de todo mundo. Maguila, Promoção, Luke, Bandeirantes pelo que investiu e tudo, mas o Ângelo Dandi fez o Luciano, convenceu o Luciano a queimar essa etapa. E aí o Maguila perdeu para o Holyfield e a carreira, infelizmente, declinou e nós deixamos de pôr a mão numa bolsa, nós não, né? Luciano deixou de pôr a mão numa bolsa enorme de ter a maior luta da história do boxe brasileiro. Foi um erro de estratégia, aconteceu, faz parte. Mas naquela luta, né, Tata, o Evander saiu sem saber para onde ia no final do segundo round, né? Ele saiu atordoado. O Maguila deu azar que logo de volta tomou no queixo e aí acabou a luta. Mas ele saiu sem saber o que estava acontecendo, de tanto que ele apanhou do Maguila. Eu lembro da luta que, se o Maguila tivesse mais 30 segundos, tinha derrubado ele. E aí, quando voltou, deu azar de tomar na ponta do queixo, que é terrível, né, para o lutador, e ele foi a nocaute, não teve jeito, mas pô, aquela luta estava muito equilibrada, o Maguila estava muito bem na luta aquele dia. Maguila lutou muito bem, foi a melhor exibição dele. Ele vinha de grandes lutas, como eu disse, eu esqueci de citar da luta contra o Daniel Falcone, o argentino, que foi um show de boxe do Maguila. Faz muito tempo que eu não vejo o Adilson, a última vez que eu tive com ele foi no velório do Luciano, nós dois seguramos na alça do caixão. Ele estava muito mal naquela época, porque já tinha, eu acho que é Alzheimer, que é a demência, né? E, enfim, foi grande época da gente. O Luciano depois tentou repetir com o Popó, o impacto mundial talvez tenha sido maior do ponto de vista carreira, né? O Arcelino foi campeão mundial, né? Já não estava mais com a gente, porque já tinha ido para a Globo, mas indiscutivelmente com o Maguila foi uma época... Maguila, sinuca, vôlei... futebol feminino. Futebol master, feminino, né? Começou conosco, jogo de master, isso são as marcas daquela época. Pô, cara, a gente ia para o Canindé para ver o master e enchia. Tinha muita gente que ia. Pô, a gente era só jogão. Teve um jogo que o Rivelino acabou com o jogo. Eu não me lembro contra quem. Ele acabou com o jogo. O Rivelino... Nossa, imagina, cara, a minha geração, que eu não vi o Rivelino jogar, né? Eu poder ver Cafuringa, lembra? Cafuringa. Pô, cara, aquele era maravilhoso, cara. Sabe o que o Rivelino era o treinador do time Master, né? O Luciano só era treinador nos grandes eventos. Quem dirigia o Master era o Riva, convocava os caras e tudo. E nós, uma vez por mês, viajávamos com o Master. Era escala. Você vai fazer amistoso em São João da Boa Vista. Então, o fim de semana é do Tatá. Então, a gente viajava na sexta com os caras, treinava sábado, um migué, né? Mas treinava e jogava domingo de manhã e vinha embora. E o Riva me punha de lateral direito para marcar o Edu, que driblava em cima de um lenço. O Edu driblava em cima de um lenço. Joga comigo. Você imagina quantas vezes eu toquei na bola, Mauri. Nunca na vida, só tomava... Ainda joga muito, viu? Ainda joga muito. Falava para ele, Jonas, pelo amor de Deus, cara. Pô, não faz isso que você vai quebrar minha espinha, eu tenho que trabalhar no jogo, pô. Pô, domina e toca, pô, não faz eu ir em cima de você. E o Rivelino gritando, marca ele, tira o pé esquerdo dele, só se eu amputar a perna dele, pô. E essa era a seleção de Master, o Luciano virava treinador quando era evento grande, ele falava uma coisa, aí eu me lembro de uma vez, Datena estava nessa, Datena também sabe, mundialito, na Europa, acho. Ele deu instruções, pôs o tabuleiro na parede e tudo. Aí, quando ele acabou, o Sócrates falou assim, você acabou?
Acabei, então sai agora do vestiário, deixa eu conversar com os caras. Para falar tudo ao contrário. Não era nada daquilo, ó, vamos fazer outra coisa. Foi uma época. Meu, o Luciano encheu o Pacaembu com 45 mil pessoas para ver o Pelé jogar com a camisa da seleção marcado pelo Faquete, que era o remember da Copa de 70. Eu estava no campo pela Rádio Gazeta, eu era garoto de tudo. Pô, eu me lembro de eu chorando, eu tinha 6 anos na Copa de 70, eu me lembro de flashes, mas, pô, ver o Faquete marcando o Pelé encostado, eu não conseguia me controlar de chorar, porque sabe quando você está vendo um videotape ao vivo, chuva pra caramba, o Pacaembu ilameado. Choveu aquele dia, eu estava no Pacaembu. O Luciano... Eu fui assistir o jogo no Pacaembu. Que choveu aquele dia foi um assombro. A gente estava no tobogã, a hora que a chuva pegou, para os amigos entenderem, a hora que a chuva pegou, não dava para ver o gol da entrada do Pacaembu. O gol do portão da entrada você não via com a chuva. A gente de tobogã não enxergava o jogo. Uma coisa que choveu aquele dia foi absurdo. No Cuiabá, Ronaldo, tem uma passagem daquilo, eu não achei a reportagem, desde que eu, mesmo depois de ter trabalhado na Bandeirantes, eu não achei a reportagem. Nesse jogo aí, a Simone Mello era repórter do Show do Esporte. E ela precisava fazer uma matéria do outro lado, que não tinha nada a ver com o jogo, com preparação, com porra nenhuma. E ela descobriu, não sei como, que eu tinha, como eu tenho, está nas minhas redes sociais, no Facebook, tudo, é só procurar, uma foto no colo do Pelé. O meu pai chegando de viagem, tá meu avô Pepino, minha mãe, minha avó, meu pai, o Pelé e eu no colo do Pelé. Aí o que ela fez? Ela pegou essa foto, coloca na reportagem em frente do meu rosto e começa contando. Ó, ele teve no colo do Pelé um dia e hoje ele vai ver o Pelé jogando contra a Itália na final do Mundialito e tira para falar da minha emoção de entrevistar o Pelé e tudo. Cara, o Luciano era capaz de coisas inacreditáveis. Era uma mente brilhante. Um péssimo administrador de dinheiro, mas uma mente brilhante. Tá. O falecimento dele foi um divisor de águas para a crônica esportiva, você acha? Ah, foi. E se ele não entra no avião, e o português, que é o Fernando, que vocês falaram, né? Para nós, o português, né? Que o português consegue segurar ele, porque ele não foi seguro. O português falou para ele, não vamos entrar no avião, você não está bem, vamos no médico. Se ele não entra no avião, ele estava aí com a gente até hoje. Foi um divisor de águas, porque eu, por exemplo, tem muita gente que tem como referência o Galvão, né? Eu adoro o Galvão, acho o Galvão um cara espetacular, mas a minha referência era o Luciano, né? Então, para mim, foi uma tirada de chão completa, total, eu perdi o rumo, a gente tinha diminuído a intensidade de contatos já desde 2013, 2012, a gente já não tinha mais o mesmo contato que nós tivemos. Eu fui padrinho do penúltimo casamento dele com a Luciana, que hoje voltou a ser Mariano, né? Mas foi Luciana do Vale, que está na ESPN. Eu era padrinho com a minha mulher, eu dirigi o carro que levou ele para a igreja, Cristina organizou o casamento, Luciano era meu confidente, foi meu patrão, fomos parceiros em Pernambuco, né? Quando eu mudei para Pernambuco para dirigir a televisão do governo, o dono de tudo era o Luciano, dos direitos do Campeonato Pernambucano e tudo. Então, para mim foi uma tirada de chão. Toda vez que eu posso, eu falo dele. Toda vez na transmissão eu homenageio ele. Eu esperei a Rede TV fazer uma homenagem. Eu escrevi para o Marcelo Duó, dizendo que eles tinham cometido um erro. Aquilo, o que aconteceu na Arena do Corinthians, tem um responsável, Luciano do Vale, o Green Bay Packers e o New England Patriots, só estão aqui porque um dia esse cara inventou. Ele tinha que ter recebido uma homenagem, até porque ele não está mais aqui, então não teria nenhuma ofensa à Rede TV, ele nunca participou do quadro da Rede TV, deveria haver um reconhecimento, que lamentavelmente não houve. Eu fico muito, muito triste. A nossa memória nesse país é desse tamanho. Por isso é que a gente tem que contar a história mesmo, para ficar gravado e tudo, para os caras ouvirem. Poxa, porque tem moleque que não sabe. O cara acha que futebol americano é invenção da ESPN. A ESPN não sabia nem fumar quando a gente transmitia futebol americano, porque nem no Brasil ela estava. Ela só estava nos Estados Unidos. Como muitas outras coisas que ninguém sabe que foi ele que fez. Jogo de segunda-feira à noite. Jogo de segunda-feira à noite é invenção do Sport TV para ter o bem amigos do Galvão. Não é. Quem inventou o jogo de segunda-feira à noite foi o Luciano do Vale, matonense jogando em Matão, com o táxi de ponta direita, o Dorival Júnior fazendo gol de falta de volante, segunda à noite, 8 da noite, para depois ter o apito final, que, aliás, programa de segunda-feira de debate, também é invenção do Luciano. Então, esse assunto me irrita um pouco. Tudo vai estar no livro.
Nós vamos repor as verdades todas no livro, para a molecada, aqueles que ainda têm interesse em ler livro, né? Porque eu dou aula, eu vejo os alunos, né? Eles correm de livro, né? Nunca vi jornalista não gostar de ler, mas, enfim, nós temos que, alguém tem que contar, tem que ficar registrado. Ô, Tatá, o sucesso que vocês faziam naquela época, era na época que vocês podiam cobrir treinamento, essas coisas, né? Abria portas para vocês, os jogadores, era mais fácil chegar até vocês pelo sucesso? Era muito melhor, né? Mais fácil. A galera dava uma entrevista mais fácil para a Band, né? Pô, Fábio, não era só para nós, não, né? Os caras de Não, rádio tinham acesso às principais, né? Globo, sim. Jovem Pan, Transamérica. Transamérica já não é muito da minha época, que é mais para cá com o Éder. Mas a gente tinha acesso total. Eu não tenho, imagina. Eu tenho amigos. Outro dia, o Zete, no perfil oficial do Instagram, coloca uma reportagem minha com ele, sentado, sei lá o que era aquilo, um sofá do CT. A gente podia entrar, podia conversar com os caras, podia visitar vestiário. Era outro tempo, era outro mundo, não tem nada a ver com o mundo de hoje, porque nós, com algumas exceções, tudo tem exceção, hoje tem exceção, naquela época tinha exceção, nós não disputávamos espaço com esses caras. Sabe, eu nunca quis disputar espaço com jogador de futebol, nem com treinador. Eu nunca quis sentar com o cara e falar assim, vamos discutir, eu, Rivelino, olha os meus jantares, Rivelino, Mário Sérgio, Tostão, Gerson. Como é que, Clodoaldo, Seu Tele, Carlos Alberto Torres, Copa do Mundo, como é que eu ia discutir ou ter a ousadia de falar, não, presta atenção, eu acho, você não acha nada. Se você achar, o máximo que você acha é com X. Pô, então a gente não tinha essa pretensão na crônica, nós não queríamos ser mais artista que os jogadores. Eu posso responder por mim e por mais alguns. Nós não tínhamos a pretensão de conhecer mais que os treinadores, nós fazíamos o nosso trabalho, tratávamos os caras bem, às vezes tinha uma rusga, às vezes não tinha, e assim seguia a vida, por isso que eu sou amigo dessa gente, de muitos deles até hoje, tenho o maior carinho por eles, o maior carinho. Mas, Tatá, hoje, para nós que somos torcedores, vocês tinham um nome e era muito gravado. Hoje a gente tem um ou outro, como você falou, tem muita gente nova, boa, tal, mas não é como era na época de vocês, né? Para nós torcedores. É muito diferente hoje. Ô, Fábio, mas é que só tinha gente, a Globo, um pouquinho da Record, um pouquinho de SBT, não tinha variedade que tem hoje, né? Eu tenho aqui regularmente 3 canais de Sport TV, 6 ESPN, 2 N Sports, o Ru, Band Esportes, quer dizer, só nisso eu já citei 14 aqui, fora Premiere, fora os outros, Paramount, Libertadores, tudo. Hoje é completamente diferente. Meu, tem cara que eu ainda, de vez em quando, saio para fazer visita, vou dar palestra em universidade, o cara que sabe quem eu sou, que tem mais de 40 anos, que lembra do show do esporte, leva o pai. Até hoje, nego brinca comigo com o negócio de Otávio Muniz, o que é que só você viu, que era a frase que o Silvio Luiz me chamava depois do gol. E Bandeirantes, o canal do esporte. Até hoje os caras lembram disso, porque a gente estava meio sozinho, né? Não tinha muita concorrência. Mas marcaram, nossa geração. Ah, pois é, isso é legal, marcou positivamente. Positiva. Ô, Léo, que bom que você de volta aí. Bonito bonezinho, hein? Foi presenteado, é? Fui presenteado pelo meu primo aqui, pelo Djalma. Muito obrigado. Ter primo, viu? Ter primo influente é isso. Quer fazer uma pergunta, Léo? Eu quero. Ô, Tatá, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Bem, Léo, esse é o meu apelido de criança. Seu nome é o meu apelido de criança. Ah, que legal. Cara, eu acompanhei bastante coisa do Luciano na época da Band, e uma parte que eu só fui entender depois foi a parte da Marta, né? De quanto apoio a Bandeirantes deu para a Marta, né? No futebol, nessa parte do futebol feminino. Até quando o Ronaldo comentou aqui, eu estava com uma pergunta do futebol feminino para vocês, porque eu acho que pouco se fala, algumas pessoas ainda falam do Luciano, mas eu acho que o Luciano foi o cara que implantou, né, o futebol feminino aqui dentro do Brasil. E assim, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Pois é, Léo, obrigado pela sua pergunta. Ele foi muito importante na vida da Marta, que culmina com o Pan-Americano no Rio de 2007, né? Ele fez outras decisões com a Marta em campo, ele era apaixonado pela Marta. A história do futebol feminino também vem das incursões dele pelo exterior lá atrás, né?
com viagens aos Estados Unidos, todo mundo sabe, o Luciano tinha uma segunda residência nos Estados Unidos, e o futebol nos Estados Unidos feminino já era forte, então ele tinha esse desejo, só que a gente não tinha, como é que eu vou dizer, a gente não tinha a perspicácia de fazer como é hoje, né? Perdão, nós tínhamos uma visão do futebol feminino, todos nós, um pouco distorcida da realidade de hoje. Porque eu me lembro do Luciano, por exemplo, entregando ao São Paulo a Cléo Brandão, pouco tempo depois da capa da Playboy. E por que entregando a Cléo? Porque a Cléo jogava bem futebol? Claro que não. Porque ele queria os atributos da Cléo como mulher no campo para chamar a atenção da torcida. Eu entendo o que ele queria fazer. Naquela época ele pôde fazer. Nos dias de hoje seria crime, ele seria preso. Enfim, o mundo cairia na cabeça dele, mas naquela época cabia. Então a gente não tinha a visão de agora. E nós também não soubemos trabalhar o bastidor, porque a gente era muito forte mesmo. Então a gente podia ter trabalhado o bastidor, a gente podia já naquela época enfiar na cabeça da CBF que para disputar o Campeonato Brasileiro masculino tinha que ter time feminino. Podia ter falado com o Ricardo Teixeira, que gostava do Luciano, podia ter falado com o falecido Fará, para ter um Campeonato Paulista masculino, tem que ter um time representante feminino. Nós podíamos ter feito isso, nós podíamos ter usado o estádio de Vinhedo, que leva o nome do Luciano, que foi ele que construiu, não só para fazer o dente de leite de sábado com o Eli e o Roberto Petri, por exemplo. Nós podíamos ter feito iniciação do feminino, também dente de leite. Mas nos faltava, não é a técnica, nos faltava a academia. Nós não tínhamos academia. A academia que eu digo é como eu tenho hoje. Banco da escola, diploma, bonitinho, não que isso seja alguma grande exigência, mas era necessário. E nós o histórico, né? É o histórico que vai acumulando. E é isso, basicamente foi isso. Mas o Luciano, futebol feminino é outro. Futebol feminino aumenta. Então, futebol feminino, vôlei, futebol americano, Fórmula Indy, futebol de Master, sinuca. Basquete também. O basquete feminino, né? O Paulo e Hortência, ele ficou com isso. O basquete, acho que a gente tem que ir mais devagar, porque o basquete tem um outro tipo de histórico. Aliás, ontem, na desgraça que aconteceu no debate da TV Cultura, eles foram obrigados a preencher 10 minutos de intervalo, eles rememoraram o título do Sírio em 79, com transmissão da TV Cultura. Então, o basquete vem de antes, o basquete feminino também. Pô, meu pai transmitiu o Campeonato Mundial de Basquete Feminino, que a minha mãe queria matar ele porque achou que ele virou amante de uma das jogadoras, que eu não vou dizer quem é, que está viva, e não era verdade. Meu pai transmitiu o Campeonato Mundial. Então, com basquete era diferente, mas certamente o Mundial de 94, que o Luciano resolve, ele resolve em 2 dias. Olha, nós vamos transmitir Brasil na final do Campeonato Mundial, transmissão da China. Sabe quantos saltos de satélite precisou para aquela transmissão chegar aqui com 1 minuto de delay? Não é hoje que é streaming. Eu abri na China, o Léo pega na casa dele e na hora assim não é. O Luciano tinha esses insights, mas o basquete não. O basquete não foi. O futebol de salão também não foi. Também não foi. A gente pegou uma coisa que já tinha sido empacotada pela TV Jovem Pan, pela Record. O que foi, por exemplo, outro que eu acabei de me lembrar foi o handball, né? Até porque fui eu que transmiti, né? Olimpíada de Barcelona em 92, nós colocamos um jogo de handball no ar, quase que caiu a televisão. O que é isso? Os caras jogando com essa bolinha na mão. Olha o que é handball hoje. Então, muito do que eu aprendi, para não dizer grande parte do que eu aprendi, você falou, pô, você é para a Olimpíada. Eu sou por causa dele. Era a próxima incursão dele nesse mundo. Para a Olimpíada era a próxima incursão dele. Mas, infelizmente, não deu tempo. Tatá, queria te agradecer imensamente a sua participação. Cara, para a gente foi uma aula. Você, sei que você quer fugir um pouquinho disso, mas, cara, a gente aprendeu muito contigo hoje aqui, cara. É bem legal isso, porque a gente sabia que ia dar muita história, porque é isso que a gente queria ouvir mesmo, essas histórias de bastidor. Porque aqui é tudo torcedor, cara. Aqui a gente quer saber exatamente isso. O bastidor, cara. Obrigado por ter trazido para a gente nessa noite de segunda-feira aí essa felicidade. Muito obrigado, Tatá. Tatá, nós temos um grupo aqui que depois, no final, todo mundo escreve sobre a live, eu vou repassar para você, tá? Muito obrigado, Tatá. Fica com Deus, cara. Obrigado pela oportunidade que você deu para a gente, tá? O Léo está levantando o dedo aí. Léo, pode falar aí, Léo. Só uma coisa que eu queria comentar.
eu faço sinalização de prova, né? Interlagos não, na verdade eu fiz Fórmula Indy, né? E nas 3 últimas Fórmula Indy, que foi ali na Marginal, eu tive a honra de falar com o Wilson Fittipaldi, falecido Wilson Fittipaldi. E eu fiz uma pergunta para ele, inclusive o Eli Coimbra estava na Band lá, porque a Band era que patrocinava, fazia todo. Eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, se você tivesse que voltar, né, para alguém e tivesse que cumprimentar alguém, agradecer, quem que você fala? E ele falou o Luciano do Vale, sabe? E isso marcou muito para mim, porque eu sou da infância de que assisti a narração do Luciano do Vale, eu não assisti a narração do Galvão Bueno, não é porque, não pelos comentários que hoje se fala dele, mas é porque eu gostava muito do Luciano. E engraçado que o Wilson falou com tanto carinho dele, que marcou muito isso para mim, sabe? Eu acho que vocês que tiveram a convivência com ele, tiveram o prazer de tê-lo perto, acho que isso aí deve ter sido fantástico, tá? Então, acho que coloca tudo que você realmente sabe nesse livro, porque esse livro vai ser muito, muito lido, pode acreditar, beleza? Valeu, Léo, obrigado. Como é que era a relação dos dois, Galvão e Luciano? Ótima, relação ótima. Ótima, sensacional. Só se encontravam, depois da saída do Luciano da Globo, só se encontravam no estádio em eventos grandes, mas ótima. O Luciano deixou a Globo, não tem nada a ver com o Galvão. Alguém outro dia tentou insinuar essa história, nada a ver. O Luciano queria implantar o show de esporte na Globo, queria que o esporte espetacular fosse show de esporte. E a Globo, o senhor Armando Nogueira, disse que não. E o Luciano pegou as coisas dele e foi embora. E o Galvão já estava na equipe e aí assumiu e virou esse gigante que ele é, mas eles se davam muito bem. Ô, Fábio, eu que agradeço o convite, obrigado a todo mundo. Estou impressionado com o tanto que o Djalma falou, cara. O Djalma não para de falar, velho. Então, olha lá, tá com o microfone mudo. Tô brincando. Eu fiquei apreciando, Tatá. Tô brincando. Tatá, posso te fazer uma pergunta? Pode, claro, óbvio. Como é que você vê? Eu adoro Paralimpíada, também é uma coisa que eu gosto muito. A gente vê a distância que tem do atleta paralímpico, como disse o Fernando, né? Não é ver a deficiência, é ver a eficiência que esses caras têm para conseguir ganhar medalha. Com o atleta olímpico, o que falta para o atleta olímpico ser um atleta paralímpico? Porque é fantástico o número de medalhas, o trabalho que se tem com a Paralimpíada. E eu sinto um pouco de falta disso na Olimpíada, dos atletas olímpicos normais. O que está faltando para fazer os dois ficarem quase que no mesmo nível? Pois é, essa é uma pergunta que nos levaria a uma dissertação de curso superior, né? Mas basicamente falta, primeiro, um investimento correto, segundo, um presidente de confederação, como é o presidente da confederação atual Paralímpica do Brasil, que tenha mão pesada e mão forte e se despregue da política, que não é o caso dos atletas considerados normais. Falta um super centro de treinamento integrado, pasmem os senhores, nós não temos centro de treinamento olímpico integrado nesse país. Nós fizemos uma Olimpíada, gastamos uma porção de dinheiro, desmontamos um autódromo, fizemos um monte de porcaria, perdemos tudo e não temos um centro olímpico definitivo. Eles têm aqui, perto da minha casa, o Centro Paralímpico Brasileiro, que é uma obra espetacular. Segundo, esse trabalho começa na escola. A gente tem a mania que os políticos... Eu falei isso para o Datena agora, porque eu fiz lá um ajuste de coisa de esporte para eles lá. A gente tem essa mania aqui, não, o esporte é uma ação complementar da escola. Não, não é, não. O esporte é para formar atleta. Pode ser ação complementar, é claro, deve ser ação, mas desses você extrai os melhores para ir para o Centro Olímpico e depois ir para a Olimpíada. Então a gente subverteu a ordem, coisa que os paralímpicos não fizeram. E já deveríamos ter feito isso há muito tempo. Os grandes esportistas falam isso, não sou só eu, estou virando aqui câmara de eco do que eu já ouvi os caras falarem. Ainda dá tempo da gente começar a fazer agora para plantar daqui a 20 anos. Não vai ser na próxima Olimpíada. Não vai. Porque esses caras começaram essa brincadeira lá atrás. Eles não começaram em 2004, quando eu coloquei a Paralimpíada no ar como uma transmissão de pessoas consideradas normais. Eles começaram isso muito tempo antes. Então, tem que haver trabalho, investimento para a gente chegar no patamar. Eles disputam jogos, competições contra iguais a ele. Portanto, não adianta olhar para o cara como olhar para o Danielzinho, tenho pena do cara. Pena de nada.
Tem que ter pena de nada. O cara é um atleta e disputa com gente que, aliás, tem mais membros do que ele. E é um fenômeno, e assim vai. Então, Gabrielzinho é um deles, né? Eu sou fã de Paralimpíada, acho que é espetacular. Tenho algumas previsões, alguns já me chamaram de maluco, para mim está tudo bem. Previsões que apontam, por exemplo, salto, velocidade na água e na terra. A Paralimpíada, em menos de 50 anos, será mais rápida que a Olimpíada, por conta das próteses biônicas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. Como acho que a Olimpíada dos Jogos Eletrônicos, a E-Olympics, será maior que as duas juntas. E o Comitê Olímpico Internacional, que não se apresse para trazer todo mundo, como a FIFA fez com o futebol de salão, por exemplo, que vai perder. Escreve aí, eu não vou estar mais aqui. 110 anos eu não vou ter. Mas esses caras ainda vão saltar mais rápido, nadar mais rápido, correr mais rápido e saltar mais alto do que os caras considerados normais, porque as próteses biônicas estão absolutamente no topo, gerações à frente, tecnologia e tudo. Enfim, é por isso, falta muito investimento. Obrigado. Eu que agradeço. Fábio, estava agradecendo, obrigado a todo mundo. Foi ótimo contar a história, contem comigo quando precisar. Quando o livro estiver aí, será anunciado nas minhas redes sociais. Eu estou em todas, é só me procurar lá, Octávio Tata Muniz ou Octávio Muniz. Estou no Facebook, no Instagram, não tem mais X agora, sei lá quando isso aí vai voltar. E para quem quiser acompanhar a propaganda, fim de semana, 1h20 da tarde. Quando você lançar, passa para mim, para a gente botar no nosso canal, propagar o seu trabalho. Aí, eu coloco. Tá bom? E domingo 1h20 da tarde, para quem tiver Band Esportes na TV por assinatura, mais uma etapa da MG Cup, as Mercedonas correndo, vamos estar lá dando recado. Obrigado a todo mundo aí, valeu. Obrigado a você. Kleber, um abraço, Cida, obrigado. Tchau, gente, fica com Deus.